Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, programa sob a direção do meu amigo, querido diretor Lucimar Faria. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a QS Seguros, a sanduicheria Medmax. O nome dos meus queridos e demais irmãos que são patrocinadores virão nos créditos finais. Mais uma vez eu reitero, se você quiser ser um patrocinador, você pode usar o Pix e fazer uma oferta de qualquer valor para o nosso programa. Está aí abaixo o Pix do programa. Quero ler a palavra de Deus, dando continuidade às exposições no Sermão do Monte. Agora no capítulo 5, verso 38 ao verso 42, onde nós trataremos acerca da vingança, com o tema: a vingança não nos pertence, a vingança pertence somente ao Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de vocês a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vamos, mais uma vez, queridos, vamos orar, suplicar a Deus a sua bênção e a sua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui no programa Boas Novas. Ó Deus, que o Senhor nos dê neste ano, Pai, o renovar das alegrias e da esperança. E, Senhor Deus, nós queremos continuar contando com a Tua graça, com a Tua ajuda e com a Tua assistência. E, Senhor Deus, eu peço que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre aqueles, ó Deus, que estão aflitos, padecendo alguma dificuldade ou circunstância ou situação difícil na sua vida. E a palavra, ó Deus, que vamos expor neste dia, aqui no programa, seja a palavra, ó Deus, do Senhor para os nossos corações. E nos edifique, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, Jesus Cristo está tratando agora de um tema muito complexo para os nossos dias. Como que nós podemos olhar nos dias de Jesus a palavra que foi dita e como podemos interpretá-la ou aplicá-la para as nossas vidas nos nossos dias, nos dias atuais. Olhando para o contexto em que Jesus Cristo trouxe essa palavra, é sempre importante lembrar que a Palestina estava sendo dominada pelos romanos. Havia opressão do inimigo, um povo estrangeiro dominava a nação. E aquilo trazia revolta, aquilo trazia de fato uma dor no coração e produzia mágoa, ódio e ressentimento naqueles que eram dominados. Mas Jesus Cristo então está trazendo uma palavra para falar acerca do coração, né? Como que nós podemos lidar com a oposição, como nós podemos lidar com a indiferença, como nós podemos lidar com aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que fizeram mal
a nós, a mim, ou a você, ou a sua família. Também eu quero dizer nesse momento, queridos, que nós não estamos lidando com um assunto fácil, ou com algo que nós podemos dizer, isso é fácil, como diz aquela expressão, isso é um tiro de letra. Não, eu reconheço que é algo difícil, que é algo complexo, porque mexe com toda a estrutura do ser humano. Mas eu quero dizer então, queridos, que mesmo diante de um tema difícil como esse, mas nós precisamos encará-lo, a vingança não nos pertence. Mas qual era o propósito da lei então, o propósito da lei a respeito da vingança? O que podemos dizer acerca deste assunto? Olho por olho e dente por dente. Então a intenção original, queridos, acerca da lei em relação a este assunto, olho por olho, dente por dente, era refrear o mal. E aqui a palavra de Deus no Velho Testamento, nós vamos ler novamente alguns textos dos 5 primeiros livros do Pentateuco, para que nós possamos entender o contexto em que foi dada a palavra não matarás, e aí depois como que ela foi aplicada no contexto dos dias de Moisés e como era vista nos dias de Jesus e como podemos entender nos nossos dias. Êxodo 21, 24 diz, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui é claro, dentro da perspectiva das Escrituras, que não é uma justificativa pessoal para a vingança ou para a mutilação do violento, mas é o princípio de que a punição ela deve ser proporcional ao crime e que será aplicada como os juízes lhe determinarem. Então nós vimos aqui a primeira perspectiva colocada acerca de alguém que vai julgar, de alguém que vai exercer o poder civil para a aplicação desta lei. E nós vamos ver qual a implicação disso nos dias de Jesus e nos nossos dias. Mas olhando para isso, queridos, a proposta de Jesus, então, a proposta de Jesus, ela é superior, como é colocado no versículo 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Imagine Jesus Cristo trazendo esse discurso, fazendo esse ensinamento, trazendo essa palavra, um contexto para um povo oprimido pelos seus inimigos. Aqueles mais simples, muitas vezes, eram oprimidos pelos próprios patrícios, pelos seus conterrâneos, e também eram oprimidos pelo poder romano, eram também oprimidos até mesmo pelo poder religioso. Jesus Cristo, em vários momentos, condena a atitude dos escribas e fariseus, quando Jesus, por exemplo, ele vai ao templo e ali expulsa os vendilhões do templo. Jesus está tratando da opressão dos fortes, dos religiosos, fortes escribas e fariseus contra os mais fracos e aqueles peregrinos que iam ali para adorar o Senhor. Mas a proposta de Jesus ela é superior. Portanto, a proposta de Jesus ela é superior e nós vemos isso no verso 39. Aqui Jesus Cristo está dizendo: a quem nos prejudica, devemos bem dizer de todas as formas possíveis. E logo em seguida, nós vamos ainda estudar, a partir do verso 43, quando Jesus diz: olha, se vocês saúdam apenas os seus amigos, o que isso tem de mais? Até os gentios, eles fazem isso. A expressão ferir a face direita, o discípulo de Jesus deve estar dispostos a sofrer insultos, injustiças e serem tolerantes sem retalharem em vingança. A expressão no verso seguinte, acerca da túnica, Jesus está usando uma hipérbole, não é? A túnica, ela era a parte de cima, então você tinha as vestes, que era a parte de baixo, e a túnica ou a capa, que muitas vezes era bonita, era esvoaçante, era de cores, era multicolorida, como por exemplo a túnica
que Jacó fez para José, que suscitou nos seus irmãos também ira, inveja contra José. Então a túnica era aquilo que protegia a pessoa, mas também dava um status, também dava para a pessoa uma condição, muitas vezes a pessoa é distinguida também pela capa que usava. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava sendo açoitado diante de Herodes, né? Foi dado a Jesus Cristo uma capa vermelha, e essa capa ela fora repartida quando Jesus Cristo fora repartida por sortes pelos soldados por ocasião da morte de Jesus Cristo. Então a capa também era um objeto valioso. Então o que está colocando, o que Jesus está dizendo, usando essa hipérbole, é mais sábio render-se ao que é exigido do que perturbar a calma de nosso próprio espírito por disputas e debates. Queridos, mas como que nós olhamos para as Escrituras em que a Bíblia retrata acerca de olho por olho, dente por dente? A Bíblia não está liberando a violência. Era, como eu disse, primeiramente, era uma atitude, uma postura da lei para refrear o mal. E a proposta de Jesus é uma proposta superior. A proposta de Jesus é amor no lugar do ódio. É perdão para aquele que fere. É conceder, é orar por aqueles que nos perseguem. É abençoar os inimigos. Mas veja bem, queridos, Jesus Cristo estando na cruz, ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas antes dessa palavra final de Jesus na cruz, Jesus Cristo também, ele nos alertou que se o Senhor é perseguido, se o Mestre é perseguido, os seus discípulos também serão perseguidos. E Jesus diz mais, que vocês são perseguidos por pessoas que acham que estão sendo zelosas para com Deus e a sua obra. Vocês serão perseguidos. E nós encontramos isso em Atos, capítulo 6, em diante, quando Estevão foi levado diante do Sinédrio. Estevão foi o primeiro mártir cristão, quando ele foi apedrejado, e Paulo, que se tornou o apóstolo de Jesus Cristo aos gentios, o apóstolo Paulo concordou com aquele ato, com aquela atitude, ele foi o guardador das vestes daqueles que apedrejaram Estevão, e o próprio Paulo reconhece essa sua atitude. Mas então, queridos, a proposta de Jesus, então, diante de tudo isso, Estevão, quando estava sendo morto, a Estevão também suplica a Deus perdão por aqueles que o estavam afligindo, aqueles que estavam apedrejando a ele. Mas então, queridos, eu quero deixar com você e comigo nesta oportunidade algumas aplicações. A primeira, dentro da perspectiva bíblica, é que a Deus pertence a vingança. Deuteronômio 32, 35 diz o seguinte: Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, Ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça deles está chegando depressa. Aqui, queridos, são as palavras finais de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, nas campinas de Moabe. Moisés estava então trazendo àqueles uma aplicação cotidiana da lei para aquela nova geração, a geração dos filhos daqueles que saíram do Egito. Os filhos daqueles que saíram do Egito iriam entrar na terra prometida. Então Moisés está aplicando a lei para eles, trazendo ensinamentos, ou a repetição das leis, por isso que é Deuteronômio. Em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31, Novo Testamento diz o seguinte: pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com ele.
E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda a palavra de Deus em Romanos 12, 19 diz: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que Deus, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Portanto, queridos, a segunda aplicação é que, acerca dos discípulos de Jesus, os discípulos em Jesus Cristo, eles são superiores. Não no sentido de um status quo, mas eu estou dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus, eles têm uma atitude diferenciada. Eu reconheço a dificuldade de sermos assim, mas, ainda citando Romanos 12, verso 20 e 21, quando diz a palavra de Deus: mas façam como diz as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Terceira e última aplicação: as autoridades civis têm a responsabilidade de punir o malfeitor. Portanto, queridos, quando nós falamos acerca da vingança, então nós vamos compreender, entender que a perspectiva do que a lei disse no passado era para refrear o mal, era para que as pessoas temessem. Então era a questão da equidade e a aplicação de uma justiça com equidade. E Deus confiou os juízes no Velho Testamento para que esses pudessem então exercer esse poder civil. E nos nossos dias, então nós temos as autoridades. Muitas vezes autoridades corrompidas ou que não aplicam as questões devidas da lei, mas a eles foram dados então a autoridade para exercer o direito e a justiça. Portanto, queridos, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Muitas vezes somos tomados por raiva, por ódio, por ressentimentos, e a nossa atitude primeira é da vingança. Nós somos seres humanos falhos, caídos, mas em nome de Jesus, não alimentem no seu coração o ódio, o rancor, o ressentimento. Deus que está nos céus, Ele é aquele que exerce a justiça aonde a justiça dos homens não alcança, mas a de Deus, essa nunca falha, mesmo que seja difícil e complexo, mas devemos confiar a Deus a vingança contra os nossos inimigos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, que Deus guarde a sua mente, mas também guarde o seu coração, um coração firme, fiel e temente a Deus, esperançoso, de quem Deus todas as coisas, toda verdade, toda justiça será estabelecida. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos sustente, o Senhor derrame sobre nós a Tua paz, a Tua bênção e a Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, ó Deus, de termos o programa Boas Novas. A minha oração, ó Deus, que o Senhor continue a fortalecer o programa, ó Deus, abençoar a Goiás é Mais TV e toda a família da Goiás é Mais TV, e também, ó Deus, que as pessoas ao ouvirem, assistirem o programa, a exposição da Tua Palavra, ó Deus, elas sejam edificadas, sejam saradas, sejam curadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não se esqueçam, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e baixar o aplicativo da Goiás é Mais TV. Faça isso e você estará nos ajudando na expansão da Goiás é Mais TV e também nossos programas para alcançar mais e mais pessoas, abençoarmos mais e mais
pessoas em nome de Jesus. Então, todo sábado pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, e no domingo, também pela Goiás é Mais TV, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. Praça C114, Rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Espero vocês, Deus abençoe. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max, do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso, eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.